Queridos, abramos a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 4, apenas o verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas misericórdias renovaram-se em nossas vidas desde o abrir dos nossos olhos nesta manhã. Porque desfrutamos até esse momento das tuas bênçãos, ó Pai, na vida de todos nós, ó Pai, na vida dos teus filhos. Neste momento, ó Pai, nós, com o coração jubiloso, grato, buscamos a Ti, Senhor, em atitude de adoração, de louvor, de honra e de glória. E também para Te pedir, ó Pai, que a Tua iluminação, através do Teu Santo Espírito, seja sobre nós. Toma-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos nesta noite. Que as Tuas palavras, Senhor, sejam comunicadas através da minha vida, ó Pai. Que seja de grande edificação para todos nós que aqui estamos, para aqueles que ouvirão esta mensagem, ó Pai. Abençoa a nossa igreja reunida, todos os irmãos, ó Pai. Todos os Teus filhos, ó Senhor. No nome de Jesus. Amém. O estudo que nós trouxemos nessa noite tem como ênfase o coração. Há um outro versículo na Palavra de Deus, no Sermão do Monte, muito conhecido por todos nós. Certamente todos poderíamos citá-lo de cor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Já visto que o alvo final da vida cristã, ver a Deus. E a Bíblia, o que ela nos diz a respeito do coração? Qual o sentido bíblico de coração? O coração, queridos, é tido como o centro da nossa personalidade. Não indica meramente a sede dos nossos afetos, das nossas emoções. A palavra de Deus diz que o coração inclui mente, emoção e volição, ou vontade. Fala do homem em sua totalidade. Jesus, nesse versículo no Sermão do Monte, fala que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Quando falamos de todos os corredores, pensemos em sentimentos, emoções, pensamentos, desejos, motivações, vontade. Ou seja, nada fica de fora. E o coração também, queridos, sendo fonte de vida, que nós devemos tê-lo com pureza, também é a fonte de muitas outras coisas, especialmente muitas das nossas dificuldades. Nas palavras de Jesus, ele disse, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Alguns filósofos, muitos deles conhecidos por alguns dos irmãos, John Locke, inglês, Jean-Jacques Rousseau, francês, eles pensavam que o homem é o produto do meio.
Mas eles estavam equivocados acerca do homem. O problema não está no ambiente, o problema está no homem, no seu coração. Pois a palavra de Deus diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se nós observarmos já lá no início da história, ao observarmos a vida de Adão, quando caiu em pecado, ele não caiu porque o meio o induziu a cair no pecado. Haja visto que ele morava no paraíso. Então, de onde saiu o problema? Do seu coração. Do seu coração. Os grandes males procedem do coração. Nunca e não do ambiente externo. Há uma passagem lá em Marcos de uma parábola onde Jesus disse: o que sai do homem é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí vem o texto que nós já lemos um pouquinho antes: prostituição, furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ao observar esse texto, queridos, fica muito bem claro nas palavras de Jesus que a verdadeira pureza tem a ver com o coração. E no texto anterior que antecedeu a esse daqui, não com o estômago, porque ali Jesus estava dizendo sobre o alimento que cai ao nosso ventre, mas nós o excusamos. Já aquilo que está no nosso coração, nós não lançamos fora. E é então ele que contamina o homem. É ele que traz, além da contaminação, a morte. Sendo assim, os grandes males procedem, como dissemos anteriormente, do coração, do nosso coração, e não do ambiente. Jesus aponta o coração como a fonte de todos os sentimentos, de todas as aspirações, de todos os sentimentos, de todas as ações dos homens, as minhas e as de vocês. Mas o coração também é a fonte de toda a contaminação moral e espiritual. Jesus, ao olhar para o homem, ele não tinha ilusões sobre a natureza humana do homem. Ele bem conhecia o homem. E nesse texto que nós lemos aqui, o evangelista Marcos cita 12 pecados que brotam do coração. Brotam do coração. Ao observarmos na leitura desse texto que nós já o fizemos, 6 deles indicam más ações e 6 deles o estado do coração. Muito especialmente, e na maioria das vezes, direcionado com pensamentos malignos e até mesmo com palavras nocivas e ações terríveis. O Novo Testamento tem lá em Gálatas e Efésios outras listas de pecados. Mas nós podemos observar aqui que a terminologia, os maus desígnios aqui desse texto, se formos buscar no original, dialogismoi. Os maus desígnios significam os maus diálogos. Muitas vezes eu e vocês, ou o ser humano, ou o homem, o indivíduo fica arrazoando consigo mesmo na sua própria mente, cogitando, deliberando, pensando. E depois que ele começa a fazer tudo isso, tudo aquilo que vai brotando do seu coração, num determinado momento acaba provocando ações estimuladas dentro do seu coração, no seu estado interior, muitas vezes dando vazão a coisas terríveis, a ações pecaminosas. Quando nós observamos o termo prostituição nesse texto aqui,
ele indica todo o pecado sexual geral, todo o comportamento sexual ilícito, dentro ou fora do casamento. Inclui pornografia, fornicação, adultério, homossexualismo, bem como toda impureza sexual. Está tudo dentro desse contexto. Depois nós vemos os furtos. Nós vemos que Barrabás era um assaltante, mas nós vemos também que Judas era um ladrão. Podemos observar que o furto é a apropriação daquilo que não nos pertence. E isso muitas vezes, se não na maioria das vezes, melhor dizendo, procede de um coração com más intenções. Judas, ladrão, roubava como tesoureiro do dinheiro da bolsa. Isso partia do seu coração. Não era o meio que produziu aquilo no coração de Judas. Bem como os homicídios. Interessante, os homicídios, nós sabemos que é tirar a vida do próximo, mas podemos também incluir o ódio dentro de tudo isso daí. O adultério é a violação dos laços do casamento, do matrimônio constituído por Deus. Podemos observar que Jesus ampliou essa questão do adultério, dessa transgressão pecaminosa, quando ele falou que só apenas de olhar cobiçosamente já adulterou em seu coração. A avareza é um apego que se torna idolátrico na vida da pessoa às coisas materiais. É um desejo ardente de ter sempre mais, mas muito mais ainda ter aquilo que é do outro. E podemos falar da ganância aqui também, que é uma espécie de peneira, que você peneira e nunca fica cheia. Aquela pessoa que quanto mais tem, mais ela quer ter. Mas como num saquetel furado, nunca se sacia. Podemos ver também as malícias. São situações, condições que num somatório de manifestações iníquas nós podemos observar que as malícias estão em determinados pontos. Ela está na avareza, ela está no adultério, ela está no furto. Ela vai sorrateiramente participando junto de todas as outras coisas. Já aqueles pecados que retratam com mais ênfase o estado do coração do homem, nós encontramos o dolo, as artimanhas do engano. O dolo é fazer aquilo com intenção. Depois nós vemos a lascívia, que é um impulso pecaminoso da luxúria, da licenciosidade. E a inveja. O desprazer de ver alguém possuindo algo. A inveja é um dos pecados mais destrutivos da alma. Provérbios fala que é como uma podridão nos ossos. Foi isso que aconteceu quando Caim teve inveja de Abel. Quando o ciúme e a inveja dos irmãos de José provocaram todo aquele problema na sua vida, lançando num poço, depois ele foi vendido, enfim, claro que nós sabemos que era tudo providência divina, mas nós vemos o sentimento brotando no coração dos seus irmãos. Nós vemos Coré, Datã e Abirão guardando daquilo que não deveriam guardar, dos despojos de guerra. Cobiça, inveja, perdão, queridos, Datã, Abirão e Coré, não foi não foi Acã que guardou os despojos, mas Datã, Abirão e Coré, eles estavam enciumados com a liderança de Moisés e de Arão. E aquilo trouxe um grande mal contra a vida deles
e contra até mesmo o povo por conta dos seus pecados. Saul invejosamente perseguiu a Davi, querendo matá-lo. As palavras do irmão mais velho, em detrimento do irmão mais novo, na parábola do filho pródigo, demonstram aquilo que ele dizia, demonstra seus sentimentos rancorosos contra seu irmão. Então nós podemos observar que isso tudo está dentro da inveja, do ciúme. E a blasfêmia, palavras abusivas, difamações, isso mostra a questão do caráter, do xingamento, da calúnia, da linguagem obscena, desdenhosa, insolente, dirigida a uma outra pessoa, dirigida a seu irmão, diretamente a ela, e muitas vezes pelas suas costas. E a soberba? A soberba é uma tendência maligna, de imaginar ser melhor, mais hábil, maior do que os outros. De forma resumida, nós dissemos a respeito desses pecados nessa lista de 12, conforme o evangelista Marcos. E a última é a loucura. A loucura é como se nós pegássemos todos os 11 primeiros citados aqui e colocássemos dentro da loucura. Pois tudo isso é loucura. Tudo isso é loucura. Portanto, queridos, de tudo que o homem deve guardar o seu coração. Do seu coração procede os maus desígnios, mas de um novo coração procedem as fontes de vida. Davi, ao orar, disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. A pureza do coração, queridos, um coração puro, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Guarda o teu coração. Essa é a principal coisa. Ao olharmos para a vida exterior, é fácil. Eu enxergo os irmãos me enxergam. De maneira objetiva, enxergo o que eu faço, mas subjetiva, não enxergo o meu coração. Mas há alguém que enxerga. Por quê? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E o próprio Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma, entre aspas, santidade exterior. Mas por dentro eles eram impuros, e então vem aquele texto muito conhecido por todos nós. Que eles limpavam o interior do copo. O exterior do copo, desculpe, mas dentro havia sujeira. Que eles pareciam como sepulcros caiados, belos por fora, podres por dentro. Os fariseus eram bons na aparência, mas Jesus conhecia o coração deles. Se a vossa justiça, disse Jesus, não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E o coração, queridos, é o lugar da morada de Deus. Um novo coração torna-se a morada de Deus. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é como se fosse o santo dos santos, o lugar mais precioso, mais glorioso, mais santo, o nosso coração. E a palavra de Deus fala que Deus habita no coração contrito e abatido. O coração do homem, o coração regenerado, o coração do novo do convertido, do novo homem é o paraíso de Deus, onde Deus se deleita em habitar. Deus não habita no coração daquele que não é seu filho. Portanto, o versículo de Provérbios que nós lemos no início, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E essa é uma expressão bíblica de grande importância. Chama-nos a atenção, convida-nos a protegermos o centro de nossa vida interior. Esse texto adverte-nos para uma vigilância espiritual, uma vigilância moral, uma vigilância mental, que é o coração, fonte das atitudes, fonte dos comportamentos, a fonte que molda a vida. E então, devemos ser muito cuidadosos com aquilo que está dentro dos nossos corações.
e daquilo que alimentamos nos nossos corações. Mas pode parecer um pouco paradoxal, ser do coração que procede as coisas, que ela sai lá de dentro, como que agora nós vamos dizer que nós vamos colocar algo lá dentro alimentando o coração? Aqui é num contexto de um novo coração, um coração cristão, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que um dia foi de pedra e agora é um novo coração. Coração novo dado por Deus. E então ali nós não podemos mais alimentar esses pecados. Não podemos alimentá-los. Temos que ser cuidadosos, porque pensamentos impuros, ambições egoístas, influências do meio que não influenciam nosso coração, mas que influenciam muitas vezes o nosso comportamento, podem trazer mal a nós, fazendo com que nós caiamos em pecados, mas a culpa não é do meio, a culpa não é do vizinho, a culpa não é do amigo, a culpa é nossa. Afeta o nosso relacionamento com Deus negativamente. Portanto, nós não podemos negligenciar esta ordem da palavra de Deus, essa ordem divina de guardarmos o nosso coração, para não corrermos o risco de desviarmos os nossos caminhos, para que os nossos pensamentos, emoções, desejos fluam em direção a Deus e não em direção àquilo que o coração muitas vezes está produzindo. Certa vez, me vem em mente agora, eu ouvindo uma pregação de Paulo Júnior, e ele estava falando sobre a pornografia. E então ele estava dizendo que se você tem esse problema, e que isso é um vício, você tem que combatê-lo. Então ele disse nas palavras dele, olha, se o seu problema é a TV, ou é o celular, ou é o computador, fique longe. Se é em determinado horário, determinado local, distancie-se. Mas isso não somente nesse tipo de pecado, qualquer pecado. Nós devemos estarmos atentos ao mal e até mesmo à aparência do mal. Portanto, guardemos os nossos corações. Envolve também uma vida de oração, leitura da palavra de Deus e obediência a Deus, obediência à sua palavra. Portanto, devemos estar sempre submissos à palavra de Deus, vigilantes na nossa vida, pois a Bíblia mesmo diz-nos aquele que, notem bem vocês, muitas vezes vemos algumas pessoas sinceras, muitas vezes esquecendo de uma palavrinha nesse versículo, aquele que está de pé, veja que não caia. Mas o versículo diz o seguinte, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Portanto, devemos estar sob a orientação do Espírito Santo, para que pensamentos, atitudes, tudo esteja alinhado com a vontade de Deus, não alinhado com a vontade do nosso coração. Essa é uma preocupação básica, queridos. Vigilância. Impedir o coração de maquinar e tramar o mal. O sábio escritor de Provérbios, que não foi apenas Salomão, refere-se ao coração como a fonte de todo o comportamento, como nós já acabamos de dizer. Então, controlar as nossas emoções, desejos e intenções é vital para uma vida inclinada ao mal. O espírito milita contra a carne contra o espírito, são opostos entre si. Portanto, aquela inclinação que o homem natural sempre teve pelo mal, nós, agora o novo homem, o homem espiritual, já fomos transformados. Mas ainda há resquícios. O pecado ainda habita ali. E ainda muitas vezes nós podemos dar a vazão ao velho homem. Aquele velho homem que está muitas vezes submergido, ele quer emergir novamente. Quando? Quando nós damos vazão. Quando muitas vezes nós iramos por algo. Quando nós muitas vezes perdemos a paciência por outra coisa. Quando nós dizemos algo que não queríamos. Quando fazemos algo que não desejávamos. Muitas vezes, se nós pensássemos um pouquinho mais, nós não teríamos feito. Tratar e guardar o coração. Nas palavras de Jesus, quando ele se dirige aos saduceus, aos fariseus, ele os chama de raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas? Vocês que são maus. Jesus estava dizendo isso. Agora notem vocês, que quando Jesus disse isso, chamando-os de raça de víboras, disse, olha, vocês, como que vocês estão querendo dizer coisas boas? Agora a palavra. Se vocês são maus. E então, Jesus termina dizendo, porque a boca fala do quê? O coração está cheio. Isso não é um adágio popular, isso não é um provérbio, isso é a palavra de Jesus.
A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Portanto, se dentro do nosso coração está cheio de um tesouro bom, nós retiraremos de lá coisas boas. Mas se dentro do nosso coração só tem coisas ruins, como nós poderemos tirar coisas boas de lá? Se é de dentro do coração que procedem os maus desígnios, devemos guardá-lo com seriedade, a fonte de todas as decisões morais e espirituais. Isso envolve, queridos, notem bem, impedir que pensamentos, intenções impuras entrem e se alojem no nosso coração e depois de alojadas nós venhamos a cultivá-las. Depois nós vamos chegar num ponto que nós trouxemos aqui, um personagem do qual nós já lemos no Salmo 51, Davi, para nós explorarmos um pouco os seus pecados e entendermos os desígnios do coração do rei Davi. Portanto, se do coração que nós temos que guardá-lo procede todos os maus problemas, mas um novo coração, fontes de vida, então isso define agora o meu e o seu caráter, o caráter cristão, o nosso testemunho, a nossa identidade. Guarda o teu coração, porque ele é fonte de vida. E aí então, nós falamos do cristão, definindo o seu caráter e suas ações. Mostra as saídas do seu coração. O seu coração é fonte agora, fonte de vida, de onde jorra vida que emanam do seu coração. Portanto, todas as atitudes e escolhas do ser humano, em última análise, é um reflexo do estado do seu coração. Reflexo do estado do seu coração. Se nós tirarmos a palavra estado condicional, nós vamos dizer que é em última análise, um reflexo do coração. Não, é de um estado do coração. Como é que está seu coração? Como é que está seu coração? Então, todas as atitudes e escolhas procedem e refletem do estado do seu coração. Um bom coração, um mau coração. Portanto, o coração do homem natural inclinado para o mal, do homem espiritual inclinado para o bem. E assim a vida segue, com essa inclinação. Devemos então, queridos, proteger o nosso coração, garantindo que vida flua dele. Vida nos relacionamentos, vida no lar, na família, vida no trabalho, vida na igreja, vida em sua totalidade. Vida. É assim que nós testemunhamos de Cristo Jesus. É assim que nós mostramos a nossa identidade cristã. Nós não devemos ser imitadores de Cristo, termos a mente de Cristo, a estatura de Cristo. Quando vamos muitas vezes aconselhar uma criança já surgindo na sua adolescência, e todos que são pais sabem muito bem da dificuldade disso. Então eu tinha ouvido isso alguma vez na minha vida, e eu usei isso diversas vezes. Eu dizia: onde você quer ir? Em tal lugar? Jesus iria nesse lugar? Aquilo que você está dizendo no seu palavreado aí, que você aprende no dia a dia aí, nas gírias, etc., Jesus falaria dessa forma? Aquilo que você está querendo fazer, Jesus faria? Olha aqui como é fácil de nós analisarmos e até aconselharmos. Você faz com que a pessoa pense, e se ela for sincera, ela vai responder: não, Jesus não faria, não iria, não falaria. Portanto, o nosso coração reflete o nosso caráter cristão. E observarmos na palavra de Deus, trouxemos aqui a vida de Davi. Por isso que nós lemos o Salmo 51 lá no início. Davi, e a sua vida traz-nos um grande alerta para os problemas do coração. Vejam bem, problemas do coração. Dentro do coração tem o quê?
ciúme, inveja, cobiça, adultério, homicídio. Não é tudo isso que aconteceu na vida de Davi? Então ficou fácil, vamos culpar o coração agora. Claro que ninguém está imune aos efeitos da queda, aos efeitos do pecado. Mas os pecados de Davi mostram-nos uma advertência séria para uma vigilância espiritual. Ele se descuidou tamanhamente, e esse seu descuido pecaminoso trouxe consequências terríveis. Davi estava, podemos dizer assim, entre aspas, no lugar errado e na hora errada. Uma mulher se banhando. E então ele viu. O exército tinha saído para a guerra, mas notem, o rei guerreiro, não foi. Lugar errado, hora errada. Uma vez estar na batalha, tinha ficado no palácio, tinha ficado em Jerusalém. Do terraço do seu palácio, ele enxergou uma mulher muito bonita se banhando. Sentimentos brotaram do seu coração, em seu coração. Começou ali, e isso desencadeou situações difíceis, terríveis. E então, continuando na história de Davi, os irmãos já conhecem, Davi queria saber quem era aquela mulher. Tratava-se de uma mulher casada. Ele já então descobriu qual era o seu nome, de quem ela era filha, de quem era a mulher. Urias, um soldado do seu exército. Mesmo sabendo que aquela mulher era comprometida, Davi mandou seus mensageiros buscá-la, para que a trouxessem até ele. Nós podemos observar aqui já um processo do pecado a partir da tentação, gerada dentro do coração. E então, Davi, depois de ter olhado para aquela mulher, tentado, ao invés de resistir, guardar o seu coração, cedeu à tentação. Foi dominado pelos seus desejos carnais, enveredou-se pelo caminho do pecado. A tentação, queridos, é uma fonte externa. Ela vem muitas vezes de fora, mas ela é interna, do coração. Pode ser muitas vezes instigada pelo diabo, pelo mundo, mas ela está ali no coração, na própria natureza do homem. Davi, com as suas imaginações corrompidas, foi conduzido à queda. Olhou para a esposa de Urias, e eu gosto muitas vezes de algumas pregações que alguns pastores utilizam um elemento, falar que estamos olhando com os olhos, né? Então, com os olhos do pecado, Davi olhou para aquela mulher, com os óculos do pecado. Recebeu aquela mulher em seu palácio, concluiu o pecado, tornando-o completo. A vontade do seu coração deu vazão e as coisas aconteceram. Rendido aos seus instintos carnais, Davi não tomou conhecimento de Deus, não tomou conhecimento da lei de Deus, quebrou vários mandamentos de Deus. Cobiçou a mulher do próximo. Já está lá nos 10 mandamentos, não cobiçarás. Egoisticamente tomou a mulher do seu próximo. Furtou o bem mais precioso do seu próximo. Adulterou com a mulher do seu próximo. Tudo isso quebrando os mandamentos de Deus. E aqui nós podemos observar: um pecado gera outro pecado. Um abismo traz outro abismo. Davi, depois de saciar seus desejos pecaminosos, então despediu a mulher para casa. E pensou: foi um momento só. Ninguém viu, ninguém vai saber. Foi só apenas essa vez. Mas, o que aconteceu? Aquela mulher engravidou. Caiu por terra já o início da ideia de Davi de que ninguém descobriria. Humanamente falando. Então Davi mandou chamar Urias do campo da batalha, e então maquinou na sua cabeça, brotando do seu coração umas ideias malucas, para que Urias fosse deitar com sua mulher, e então ele deitando com sua mulher, então ele poderia ter relações com ela, e então ele podia, ela está grávida do seu marido. Mas Urias, não, o rei, não, imagina, todos os soldados lá em guerra e eu aqui, para deitar com minha mulher, banquetear com ela, imagina, não, de forma alguma.
de forma alguma. Davi falou, meu plano está caindo por terra, vou embriagar esse homem. Não adiantou nada. Notem, o texto diz que ele embriagou Urias. Urias embriagado, como diz que bêbado muitas vezes perde a noção das coisas, ele poderia ter perdido a noção e cedido ao convite do rei Davi. Mas o texto diz que ele mesmo assim não cedeu. Então os desígnios de Deus, aqui nós podemos observar que os desígnios de Deus estavam acontecendo e o de Davi não. E a ideia de Davi então era maquinar tudo isso para cobrir o seu pecado. Mas seu plano foi por água abaixo. Fracassou. E então ele pensou algo muito pior. Vamos colocar Urias na frente da batalha, no lugar mais terrível da batalha. E então certamente ali ele vai ser alvejado, vai ser atingido e ele vai morrer. E aconteceu isso. Então aqui nós vemos o pecado desencadeando outro pecado e outro pecado e outro pecado. E então Batseba chorou a morte de seu marido, passou o período de luto, e Davi mandou que ela fosse trazida até o palácio. Para que então, olha os pensamentos de Davi, os seus planos continuavam. E então falou, agora eu faço dela minha esposa, agora ela é viúva, então agora eu posso tomá-la como mulher. E então nasce um filho, é o meu filho de verdade e é o meu filho após morte do marido. Então parecia que aquele plano estava tudo certo, tudo caminhando bem. Mas uma coisa Davi tinha esquecido: Deus sabia de tudo. Davi poderia esconder o seu pecado dos olhares dos homens, mas jamais poderia esconder o pecado dos olhos de Deus. E o que Davi fez, diz o texto, desagradou ao Senhor. E então depois nós vemos, que o pecado de Davi foi denunciado pelo profeta Natã, onde Davi estava vivendo ali despreocupadamente, vivendo, notem bem vocês, em harmonia com o seu pecado. Até Natã vir falar com ele, estava indo tudo bem. Davi estava se sentindo muito bem com o pecado. O pecado estava fazendo bem para ele até aquele momento. Ele só foi escrever nos Salmos lá que seus ossos foram esmagados, se envelheceram os seus ossos, mas depois que ele foi repreendido. Antes ele não estava sentindo isso não, ele estava harmonicamente vivendo com o pecado, tudo no bem bom, e então vem Natã e repreende a Davi. Naquela ilustração que nós já sabemos, onde um homem rico se apropriou e matou a única cordeirinha de um homem pobre, e então Davi ficou irado com aquela situação, dizendo que aquele homem da ilustração deveria ser morto. E então ele descobriu que a figura daquela ilustração era ele. E ele então ele caiu, como diz no nosso dito popular, caiu então a ficha. E ele percebeu quão grave era o seu pecado: adultério, assassinato, cobiça, inveja, mentira, abuso do poder, tudo isso, corrupção. E de onde brotou tudo isso? Do coração. Mas Davi depois confessou o seu pecado, se arrependeu, e Deus em sua finita graça e misericórdia o perdoou. Nós podemos observar aqui as consequências do pecado na vida humana, na nossa vida, na vida de qualquer um de nós. Davi era um homem, como diz o texto, segundo o coração de Deus. Do seu trono descenderia Jesus Cristo. Mas mesmo assim, era um homem sujeito aos efeitos da queda. Não guardou o seu coração. Não guardou o seu coração. Salomão também aprontou poucas e boas. E para não delongarmos muito no personagem Salomão, nós vamos poder observar que Salomão também fez diversas coisas, Ele fez o povo ter um trabalho forçado, ele tinha práticas internacionais de comércio que
provocaram muita idolatria, deixando com que os deuses de outros povos entrassem em contato com o povo de Deus. Colocou uma carga pesada de impostos sobre o povo. Talvez o ponto mais alto foi sua poligamia. Sua idolatria também por conta disso. 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 no total. É a palavra de Deus que diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. Então nós podemos observar que nessa lista também na vida de Salomão, a culpa era do povo. O povo merece. O povo merece trabalho forçado, o povo merece impostos. Eu mereço todas essas mulheres. A culpa era do povo? A culpa era dos seus conselheiros? A culpa era do sistema comercial? A culpa era da idolatria? A culpa foi das mulheres? Não, claro que não. A culpa foi de Salomão. A culpa foi dele, que não guardou o seu coração. Assim como Davi, no seu coração germinou, cresceu toda a sorte de cobiça e práticas pecaminosas. Não guardou o seu coração. Então, para concluir, queridos, esse estudo, nas aplicações da conclusão, para um homem natural, o único remédio é um novo coração, ser eleito por Deus, ser escolhido por Deus, ser salvo pela graça. O remédio é um novo coração. É mais difícil ter um coração limpo do que as mãos limpas. Porque as mãos nós podemos lavá-las, mas e o coração? O coração é somente por Cristo Jesus que pode alvejá-lo, que pode limpá-lo, somente Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela trabalha de dentro para fora, provendo a motivação interna necessária nos nossos corações, para que então nós adquiramos caráter justo, sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. E como diz Tiago, em seu primeiro capítulo, versículo 21, somente dessa forma nós nos livramos de toda impureza e acúmulo de maldade. E é lá em Ezequiel, em seu capítulo 36, no verso 26, que temos o versículo tão conhecido e já citados por nós aqui. E vos darei um novo coração. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração novo. Também é no Salmo 51, no seu verso 10, que nós demos ênfase lá no começo, nas palavras de Davi, depois de reconhecer o seu pecado. Cria em mim, ó Deus, note, um coração novo, um espírito inabalável. E é também nas palavras do salmista no Salmo 139, nos últimos versos, nos antepenúltimos versos 23 e 24. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Portanto, queridos, nesse estudo, nós fomos desafiados e exortados a obedecermos à ordem imperativa da palavra de Deus de guardarmos o nosso coração. Um novo coração que hoje é fonte de vida. Se é fonte de vida, ela não pode jorrar coisa imunda, coisa suja. Tem que jorrar coisa limpa, coisa pura, coisa boa. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas cada vez mais, para que nós mantenhamos o nosso coração puro, porque aqueles que têm o coração puro são bem-aventurados, e esses são aqueles que verão a Deus. Deus nos abençoe.